Desta vez, o nosso queridíssimo Wagner Borges escolheu um assunto extraordinário. Extraordinário por quê? Bom, porque tem sincronicidade. O meu sócio, o Rodolfo Fonseca, ele tatuou os dois braços, acabou de tatuar ontem. Você acredita? A mulher dele botou o ombro, maravilhoso também. E eu não tenho coragem de fazer. Será por quê? Será que isso velho? Tá, pode ser até que a pele não pega, sei lá. Mas de alguma coisa, o professor agora, não sou eu, é o Wagner, que tem todas as informações extra e internas, né, que vem de fora, né? Extra, negócio que vem de fora. E as que já tem dele nessa vidinha que ele guardou, que tem informações preciosíssimas para quem tem interesse em saber o que acontece com essa nova técnica. Essa técnica muito interessante e que pegou firme agora, coisa que todo mundo tem e faz, tirando eu. Sérgio. Pessoal, olá, mais um programa Stum. E eu estava combinando aqui com o Jefferson, antes do Sérgio chegar, vamos escolher o tema de hoje, o programa, para falar sobre tatuagens pelo ponto de vista extrafísico, espiritual. É um tema muito popular atualmente, muitas pessoas fazem perguntas a esse respeito. Lá no programa Viagem Espiritual na Rádio Mundial, eu toquei no tema bem superficialmente num dos programas, então hoje eu quero aprofundar um pouquinho com vocês sobre essa temática. Aí o Sérgio chegou aqui, vamos falar do quê? Vamos falar de tatuagens pelo ponto de vista espiritual. E ele falou assim, puxa, o Rodolfo acabou de tatuar nos dois braços umas runas, a mulher dele acabou de tatuar um mantra Om também no braço, que sincronicidade. O Rodolfo é o sócio do Sérgio, ele e o Sérgio que elaboraram o Stum, mantém o Stum no maior sufoco ali para manter esse site enorme, esse portal enorme no ar que leva tanta coisa boa. Então, como ele não está aqui presente, a gente está falando dele, porque sem ele também o site, ele é o cara ali que manda ver junto com o Sérgio, eles dois são os responsáveis por esse grandioso trabalho, tá bom? Bom, antes da gente iniciar, deixe-me indicar uma leitura para vocês. Eu domingo comprei esse livro, trata-se sobre EQMs, experiências de quase morte. Naquelas experiências em que a pessoa sofre uma parada cardíaca e o médico chega para dar atendimento e consegue reativar os batimentos cardíacos antes que o cérebro morra por falta de sangue e oxigênio. Porque a morte não é a parada do coração, mas a parada cerebral minutos depois. Então, se houver condições de reativar o metabolismo, a atividade cardíaca, antes que o cérebro sofra e morra por causa da falta de oxigênio e sangue, é possível a pessoa retornar minutos depois. Acontece que nesse interregno de alguns minutos, né, pode ser 1 minuto para um, 2, 3, 4 para o outro, existem muitas variações. Algumas dessas pessoas, quando retornam, contam sobre experiências extracorpóreas durante a parada cardíaca. Esse tema é muito vasto. O livro clássico é o livro do Raymond Moody Jr., Vida Depois da Vida, e o livro do Dr. George Gordon Rich, Voltar do Amanhã, que são clássicos absolutos no tema, escritos e publicados na década de 70. No nosso programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que é só sobre saídas do corpo, eventualmente nós vamos abordar 1 ou 2 programas sobre EQMs. Hoje, aqui do Stum, eu só quero dar a dica do livro, porque é recente, para que quem gosta do tema possa também pesquisar, né, Sérgio? É o livro do Admir Serrano, ou depois do D não tem o E não, é D mudo. Admir Serrano, chama-se Os que Voltaram para Contar, a Imortalidade da Alma e a Experiência de Quase Morte, editora Academia. Eu estou virando aqui a capa do livro e depois o Jefferson vai colocar para vocês aqui em destaque, tá? Admir Serrano, Os que Voltaram para Contar, editora Academia, onde ele faz um apanhado geral sobre essas experiências de quase morte e a questão da imortalidade da consciência. E quem quiser aprofundar o tema, aguarde, porque no outro programa, o Ensinamentos Extrafísicos que a gente tem aqui no canal do PPB, a gente vai falar desse tema e eu avisarei aqui também no Stum para vocês, tá bom? Sérgio, podemos começar a falar sobre tatuagens? Tá, vamos lá. Antes disso, uma noção básica para a gente entender o tema. O corpo espiritual também é chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, pranamaya kocha,
corpo de ti, corpo de qui. Cada cultura, né, Sérgio, desenvolveu uma nomenclatura própria, mas se trata da mesma noção. Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, e isso está em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala claramente: se há um corpo natural, também existe um corpo espiritual. Vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E se quiserem ampliar, vão em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Vocês vão ver uma narrativa sobre um homem em Cristo, na visão do Paulo de Tarso, que foi arrebatado ao terceiro céu em espírito, e ali ele coloca entre parênteses: se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, admitindo que aquela teria sido uma experiência fora do corpo. Então, a expressão corpo espiritual, ela é uma expressão paulina, cristã. É claro que na Europa do século XVI surgiu o grande alquimista Paracelso, e naquele contexto chamava de corpo astral. Século XIX surge Allan Kardec com o Espiritismo e chama esse corpo sutil de perispírito. Peri significa envoltório, película, periferia, ou seja, algo em torno que envolve. Quando você fala perispírito, você está falando envoltório, periferia do espírito, ou seja, um corpo energético envolvente ao espírito, ou seja, um corpo espiritual, um corpo de luz, um corpo sutil. Esse corpo sutil é dotado de alta plasticidade, podendo plasmar tudo aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma. Então, nas saídas do corpo, principalmente, quando a pessoa está projetada, 99% das vezes, a aparência é imediata, como se fosse uma cópia exata do corpo físico naquela fase de idade. Se tiver, sei lá, uma cicatriz na mão, ela vai aparecer na contraparte extrafísica. Agora, é claro que a natureza do corpo espiritual não é uma natureza tridimensional ou antropomórfica como o corpo. É uma natureza sutil, dotada de alta plasticidade. Então, é possível que em alguma experiência a aparência do corpo espiritual possa mudar, seja por uma lembrança de outra vida, naquele instante a aparência pode mudar por um instante, seja o corpo espiritual tomando uma configuração só energética, como um corpo de luz, uma esfera de luz. Mas normalmente, na maioria das experiências, aparece o formato humanoide, por compressão e condicionamento psíquico. Então, baseado nisso, é que nós vamos falar da compressão psíquica das tatuagens. Porque se a pessoa leva a autoimagem dela, do corpo físico, nas saídas do corpo, ela vai levar também a questão das tatuagens daqui para lá. E é isto que eu quero falar. E não é um programa sobre tatuagem, que você pode fazer um programa desse com um tatuador profissional sobre tatuagem. Não. O programa é sobre o lado extrafísico referente às tatuagens, que é a área em que eu posso esclarecer. Sobre tatuagem em si, técnica, repercussão psicológica, aí tem que falar com um tatuador, um psicólogo, um sociólogo, ou melhor, um antropólogo, porque hoje isso é tema cultural, é um costume praticamente de muita gente, inclusive muitos jovens. Você falou que não pode fazer tatuagem porque você está velho, só se for pela questão da pele, já não segurar, porque não tem idade para isso, é o que a pessoa gostar, é o que tiver firme nela. Agora, a questão toda é qual é o tema a qual a tatuagem remete você a pensar e a se ligar a alguma atmosfera, e é nesse sentido que a gente vai falar agora. Em primeiro lugar, Sérgio, a tatuagem, antigamente, ela estava associada ao quê? Piratas, mafiosos, coisas e pessoas marginalizadas, fora do contexto normal. Era considerado algo negativo, coisa de marginal. Marginal no sentido marginalizada, a parte da sociedade. Não era um costume, vou botar entre aspas, de gente do bem. Isso o que se falava naquela ocasião, no passado. Então eles falaram, isso aí deve ser um mafioso, isso aí deve estar mexendo com coisa negativa. Então ficou meio no imaginário popular essa imagem anterior sobre as tatuagens. Ora, nós estamos hoje em 2017, muitos paradigmas se quebraram, culturalmente nós estamos evoluindo. É só olhar a questão, por exemplo, da homofobia. Hoje, uma questão prioritária a gente falar nisso pelo respeito à opção do outro, seja lá qual for. No passado, nem pensar em falar nisso, era tabu. Hoje, não. E aí, outros assuntos, diversos paradigmas sendo quebrados, né? A questão do machismo do homem, sabe? Mesmo hoje, com tanto esclarecimento, poxa, o que tem de cara espancando suas companheiras é um absurdo. Tem que ser discutido e falado. Agora, no passado, era considerado coisa normal. Hoje, não. As coisas estão num outro nível, a humanidade evolui, os costumes se abrem, evoluem e se adaptam aos novos tempos. Rapidamente também. A questão hoje
tatuagem em 2017 é um tema marginal de mafioso, ou de pirata, ou de coisas negativas, ou é um fenômeno popular mundial, Sérgio? Ao qual a juventude principalmente está ligada, e não só a juventude, o Sérgio com 60 anos está falando, estou pensando em colocar uma. Então, 70. Eu vou explicar. 70? Obrigado. Que isso, cara? 70? Aquela coisa parece 60, parece 50. A gente... O Sérgio não parece ter 70 anos. 80. Né? 80 já, cara? Você está ampliando. Aqui, aliás, o programa nosso aqui só tem velhinho. O Sérgio está com 70, eu estou com 55. Não, você podia ser meu filho. Só o Jefferson ali, e o Jefferson podia ser seu neto, cara. O Jefferson está ali 30 e poucos. Esse menino bonito. Né? Então, eu vou explicar para vocês sobre esta repercussão extrafísica, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Agora, é claro, na internet tem muita coisa boa e muita coisa sem base. Né? A internet tem de tudo. As pessoas têm que filtrar. Inclusive, por favor, vocês que estão assistindo o programa, filtra tudo que nós estamos passando aqui também. Não precisa aceitar nada, tá? Nós não trabalhamos com verdade absoluta. Isso é apenas a exposição do nosso ponto de vista, de acordo com aquilo que nós percebemos, eu e o Sérgio, em relação a esse tema. O objetivo é dar uma clareada, tirar um pouco do peso disso. Vamos dar alguns exemplos. Uma pessoa de uma área espiritual qualquer outro dia publicou um material na internet de que alguém que faz tatuagem pode parar no umbral só porque fez uma tatuagem. Ixi, olha o absurdo, Sérgio. Outro dia estava vendo, se você faz tatuagem, fica tão impregnada a ideia disso no corpo espiritual, você vai ter que fazer uma cirurgia extrafísica do lado de lá após a morte. Então você começa a escutar isso. Você, por exemplo, um rapaz, 18 anos, ele vai num grupo espiritual, seja lá que grupo for, não estou falando de doutrina X ou Y. De repente alguém fala assim, essa tatuagem que você tem aí, você tem que tirar isso aí não é legal. E que base que a pessoa tem para falar isso? O histórico negativo da parte das tatuagens no contexto antigo. No contexto atual, o significado é outro. Qual é o problema de uma pessoa tatuar uma flor num braço, Sérgio? Nenhum. Qual é o problema de um hindu tatuar o mantra Om no braço, por exemplo? Qual é o problema de um cristão tatuar o rosto de Jesus, ou uma cruz aqui, ou um hindu tatuar o rosto do Krishna ou do Shiva, por exemplo? Ou alguém gosta do taoísmo, colocar lá o símbolo do Tao, né, o símbolo do taoísmo ou o rosto Lao Tse. Nenhum problema, está remontando a ideias muito legais, é claro. Então, o problema da tatuagem é a que ela remete a pessoa a pensar, que tipo de atmosfera ela liga a você. Então, eu vou citar um exemplo aqui, bem fácil, tá, Sérgio? Sim. Vamos imaginar um garoto, mora aqui em São Paulo, ele a tradição da família dele, eles são imigrantes judeus, vieram aqui para o Brasil, e ele aí é a terceira ou quarta geração. Ele tem, 17 anos. Ele, sabe-se lá por qual motivo, é simpatizante do movimento neonazista. Imagina ele, descendente de judeus, morando no Brasil. A explicação para isso, ele é a reencarnação de alguém que já teve naquele contexto aí, na Grande Guerra. Tá? Só essas batidinhas que vocês estão escutando aqui em cima, pessoal, está tendo uma obra aqui do lado, na casa do lado, e aí eles estão mexendo lá, esses barulhos estão vazando, não se incomode não, por favor, porque a gente está no meio da gravação e agora não dá para parar, né, Sérgio? Tá? E isso faz parte. Se a gente estivesse na pirâmide do Egito antigamente, num ashram da Índia, dentro de uma caverna no Himalaia, teria silêncio absoluto. Nós estamos em São Paulo, a cidade muito grande, faz parte do contexto, tá bom? Tem mais um animalzinho que quer entrar. Tem mais o Rama que está batendo ali, eu pedi o Léo para prender ele lá, ele não prendeu. O Léo não prendeu o Rama, ele está batendo ali na porta. Ô Jefferson, pega o Rama lá para mim, deixa ele lá na salinha fechado lá, e aí a gente continua a gravação. Gente, desculpa a interrupção, vamos lá, é assim mesmo. E outra coisa, não vai ser editada essa parte, tem que deixar espontâneo como sim. São duas pessoas aqui conversando sobre uma temática natural, normal, então precisa ser assim, dentro da naturalidade das coisas. Então, voltando à questão do jovem. Ele é simpatizante do movimento neonazista. Ele é descendente de judeus. Se a família dele souber, ele está frito. A família não sabe? Não, a família não sabe. Mas é uma coisa dele interna. Nunca contou para ninguém. Então ele esconde antes. Ele adoraria frequentar um grupo neonazista. Tá? Ele sonha com isso. O ídolo dele é o Hitler, por exemplo. Vamos imaginar um jovem perturbado a tal ponto. Tá? E ele pensa naquilo, ele adoraria tatuar uma suástica nazista em alguma parte do corpo, mas se a família dele pegar, ele está frito. Então,
Quando ele dorme e se desprende para fora do corpo, será que aparece em alguma parte do corpo dele a tatuagem que ele não tem coragem de fazer cá embaixo? A mente dele, usando a plasticidade do corpo astral, plasmaria inconscientemente aquela tatuagem do lado de lá? O que você acha, Sérgio? Sim. Matou. Então, a pessoa não tem a tatuagem aqui, pode ter a tatuagem do lado de lá por compressão mental no campo espiritual. Dupla vida. Exatamente. Então, a pessoa fala, não faz a tatuagem aqui, mas a mente dela está cheia daquilo e vai plasmar a tatuagem do lado de lá. Então, é um exemplo que eu estou dando, que nem precisa ter a tatuagem aqui para ela aparecer lá. Agora, o problema da tatuagem desse rapaz é a ideia a qual ele remonta, a ideia nazista, de segregação racial, de poder absolutista, de ditadura, toda aquela coisa que é histórico, todo mundo já sabe. Tomara que nunca mais se repita na humanidade um movimento como aquele. Então, o que ocorre? A mente da pessoa vai plasmar isso. Então, se de repente algum telespectador está assistindo a gente, Sérgio, fala, eu gostaria de botar uma tatuagem, mas eu não sei a opinião dos outros, se aquilo for muito forte na pessoa, vai aparecer janela na parte espiritual. Sabe como é que eu descobri isso? Por exemplo, eu tinha um compromisso de manhã cedinho, de trabalho, e eu durmo muito tarde, eu durmo mais ou menos de 3, 4 da manhã até umas 9, 10 horas da noite. Eu trabalho até 3 da manhã, escrevendo, fazendo várias coisas. O Sérgio também é noturno, né? Não, mas ele é 4 vezes mais. Chega até às 4 da manhã. E aí, então, eu de manhã sou muito lerdo. Então, quando eu tenho um compromisso de manhã, eu já ajeito tudo de madrugada, Sérgio. Então, pensei assim, 3 da manhã, vou fazer a barba agora, estava com a barba para fazer, para amanhã eu nem preciso fazer barba, só tomar banho e sair, porque de manhã fazendo barba eu posso me cortar, eu sou tão lento de manhã, mas não vou fazer não, sei lá, vou dormir, amanhã eu faço. Então eu pensei em fazer a barba, mas não fiz. Eu me vi fora do corpo, Sérgio, a barba estava feita. Putz, a minha mente tinha impregnado a ideia e já estava plasmado. A mesma coisa, a tatuagem e tantas outras coisas. É que hoje nós estamos focando em cima da questão da tatuagem. Então o problema é a que ela remete você a pensar, né? Não é a tatuagem em si. Outra coisa, já conversei com mestres de acupuntura sobre a questão dos pontos energéticos. Todos foram unânimes em falar, é tão superficial que não vai afetar esses pontos. Inclusive a gente vai trazer o Cris aqui, nosso amigo acupunturista, num programa, e a gente confirma isso com eles, com o próprio acupunturista, para vocês terem uma ideia. Então o problema todo está no preconceito, na falta de informação e no imaginário antigo, não se percebendo claramente que esse paradigma cultural mudou, e hoje tatuagem você encontra em contextos variados, e a pessoa não é mafiosa, não é do mal, não é obsidiada, nada disso. Agora, esse rapaz que quer tatuar a suástica e não consegue, ele vai ser assediado pela questão da ideia negativa que ele está imbuído, mesmo que ele não tenha tatuagem nenhuma aqui, vai pelo pensamento. Deixa eu pegar um outro exemplo, Sérgio, bem mais fácil. Vamos pegar um torcedor de um time, de uma grande torcida, seja ela qual for, ele é frequente. Botafogo. Não, o Botafogo não tem tanta torcida assim. Já teve na época do Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Paulo César. Hoje o Botafogo está tentando se reerguer e tal, mas as torcidas grandes do país, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, tudo isso. A gente gosta de futebol, né? A gente acompanha. Então, uma pessoa frequenta uma torcida organizada, uma grande torcida, e ela ali grita, se agita, frequenta a sede social, aonde tem o escudo da torcida, ou o escudo do time. Ela está tão impregnada da ideia daquilo, ela só pensa naquilo, que é capaz de, quando ela sair do corpo, ela está com aquilo plasmado nela, o símbolo da torcida. E não há tatuagem nenhuma no plano físico, ela aparece lá, às vezes na aura, como formas mentais, ou às vezes impregnada nela, porque tem gente fanática em vários contextos. Você tem um fanático por esporte, tem um fanático religioso, fanático político, tem de tudo, né? Tem um fanático por tudo. O que acontece? Tem os torcedores violentos que vão para bater e tal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o cara que é fanático pelo time dele, no sentido dele ser fã, ele respira o time dele, ele dá mais importância ao clube do que à família dele às vezes. Né? Você, por exemplo, algumas torcidas violentas, você fala assim, vamos ali construir um orfanato, não tem tempo, agora para bater no outro, os caras têm tempo. Né? Então, eu estou me referindo aqui aos torcedores que respiram o seu time, e não aos vândalos que matam os outros, ou atacam utilizando o esporte como móvel disso. Estou falando bem claro, fãs
que são fanáticos pelo seu time, como tem na Inglaterra e em outros lugares. Então, a pessoa frequentando... o hooligan seria a exacerbação disso. Eu estou falando fanático normal pelo futebol, que não agride ninguém, mas ele respira o time dele. A vida dele é o time. Se não tiver aquele time, ele morre. Isso é o fanático no sentido clássico, não o violento, que é o fanático violento. Estou falando fanático por ideia de ser aquilo o tema central da vida da pessoa, não tem outro, né? Como tem tantas coisas, né? Por aí. Então, pode ser bom ou ruim, depende da... E aí a pessoa plasma lá fora esta atmosfera, mesmo que ela não tenha nada aqui. Agora, Sérgio, eu vou tocar num tema, é muito infeliz o que eu vou falar, mas nós estamos aqui para esclarecer. Viciados em drogas pesadas, eu vou pegar um caso mais drástico, um viciado em crack. É muito difícil a pessoa se curar, tem casos que se cura, mas a degradação psicológica, física, o pessoal se alimenta mal, sem retorno, o pessoal às vezes vive na rua, rouba o próprio familiar para poder comprar uma pedra, é terrível. Eu não estou condenando os viciados que precisam de tratamento, é claro, eu estou constatando uma situação que a gente vê nas ruas. A degradação é óbvia, como pode ocorrer no alcoolismo também, é uma doença terrível, a qual a pessoa destrói a família, destrói a saúde. O crack é também isso, e pior ainda, né? Sim. Então, alguns viciados em crack que eu vi fora do corpo, em trabalho de assistência espiritual, que os mentores me levaram para aplicar passe nesse pessoal, o que eu vi, Sérgio, Jefferson? Tatuagens no corpo espiritual desse pessoal. Pessoal assediado espiritualmente por gangues extrafísicas que drenam a energia dessas pessoas, porque a droga, ela abre muito o campo energético, mas sem a supervisão de um mentor. Então a pessoa fica com a janela aberta para o invisível, sem ter um ponto onde a sintonia dela possa puxar os mentores para ajudar ela. Então ela vira uma janela aberta, é aleatório, sem controle. Então o que acontece? Esses espíritos grossos que drenam a energia dos viciados em crack, eu vi ou em álcool ou em qualquer... mas o que eu vi foi específico do crack. Pior, né? A pessoa fora, ela tinha tatuagem nas costas. O que ocorre? Gangues de espíritos desencarnados, eles têm, como é que eu vou dizer? Seus símbolos. Também, como nós temos, por exemplo, uma gangue aqui, sei lá, de mafiosos, tem um símbolo, tá? Você tem, então, uma gangue de obsessores com um símbolo, que diferencia do símbolo de outra gangue. Então, se aquele cara está tatuado no corpo espiritual, com o símbolo daquela gangue, que foi tatuado nela do lado de lá, do lado de cá, a pessoa nem sabe disso, tatuado por um dos obsessores no campo espiritual dela, um espírito de outra gangue não pode assediar aquele, senão tem briga entre eles. É tipo assim, é igual gado marcado. Tipo assim, aquele ali é nosso, não mexe, é gado nosso. Eu vi isso fora do corpo. Acredito. Outros médios que eu conheço também viram. É muito ruim falar disso em aberto, em público, mas a função aqui é de esclarecimento, pessoal. Tem coisas que, infelizmente, estão aí, precisamos falar. Então, mais um exemplo de tatuagem, sem que haja tatuagem aqui. Então, pelo que nós estamos vendo... Como é produzida essa tatuagem? Plasmada. O corpo espiritual... É ele que faz ou são outros? Não. Existem dois tipos, essa que a própria mente cria e aquela que espíritos colocam na pessoa, que aí já nos casos de obsessão. Eu estou citando esse caso como algo à parte. No que nós estávamos falando antes, é a própria mente plasmando nela mesma, por compressão. Nesse outro caso, entidades externas comprimindo energeticamente o símbolo no outro por uma questão de obsessão. Agora, o lance todo é a que remete a ideia daquilo, gente. Uma tatuagem com uma ideia negativa, ela vai ligar você a algo negativo extrafísico. Semelhante atrai semelhante. Entretanto, o que é negativo? O negativo mesmo ou aquilo que você acha negativo por condicionamento cultural? De repente um garoto gosta de uma banda de heavy metal e pega um desenho da capa de um disco e coloca o desenho ou o logo da banda que ele mais gosta, um logo assim, sei lá, um cara tipo assim. Não tem nada de negativo, isso é cultural, pelo amor de Deus. Aí me chega um fanático espiritual de alguma área e fala, tá vendo lá, aquilo ali é negativo, só porque ele não gosta de heavy metal. Eu não gosto de heavy metal, mas eu entendo o contexto cultural. Eu gosto de rock, classic rock e rock progressivo, mas eu respeito o gosto do outro. A pessoa pode chegar, de repente você encontra um jovem com uma caveira aqui,
tatuado aqui, você fala, ah lá, aquele ali. De repente, a caveira é o símbolo da banda que ele mais gosta. E a banda nem canta nada negativo, é só uma forma de você questionar o status quo, questionar os pais, questionar o conservadorismo de alguns contextos. Romper padrões. Romper padrões. Então, nem sempre o que parece negativo é negativo. E o que eu mais tenho visto negativo não é a tatuagem aqui, é a mente plasmando lá, porque aqui a pessoa não coloca e lá ela vai acabar colocando. Aí você vai me perguntar, mentores extrafísicos também trazem tatuagens e imprimem na pessoa? Não, porque o trabalho dos mentores é de liberação, é de transcendência, e eles querem que nós nós vamos evoluir, eles querem que a gente vá para frente, para que a gente transcenda inclusive o limite antropomórfico, na direção de algo mais luminoso e energético. Imagina uma esfera de luz, vai ter que tatuagem aonde? Já transcendeu esse negócio das formas. Mas aqui, no comum das pessoas encarnadas e projetadas durante o sono, existe a questão da tatuagem extrafísica. Ninguém vai para o umbral, o astral inferior, porque botou uma tatuagem. Agora, se a tatuagem remeteu a gangues extrafísicos e a coisas ruins, a pessoa não precisa parar no umbral, ela já está no umbral dentro dela, pela ideia a qual ela já está ligada em vida. E isso sim pode acarretar consequências depois. Agora, fora isso, no contexto cultural, você tem vontade de botar uma tatuagem, vai lá e coloca. É melhor do que você ficar com isso na mente, ela aparecer do lado de lá. Porque na minha visão, o corpo mais real é o espiritual, mais do que o físico, que é o que vai sobreviver após a morte. Claro. Então, é melhor. Você tem vontade de botar um brinco, vai lá e coloca o brinco. Aí a pessoa fala, mas isso aí é muleta. Não interessa, é a sua escolha, você gosta, está te fazendo bem. Não siga a opinião do outro. Agora, ao seguir a sua, tenha bom senso para filtrar as coisas. Não coloque nada que remonte a algum clima negativo, maléfico, porque isso já vai trazer sintonia pesada para você. Agora, se aquilo é lúdico, te liga a alguma ideia positiva, ou é apenas algo cultural, que você não vê nada de negativo naquilo, nem sente maldade, por sensação, vai lá e coloca, sabe? Eu também tenho visto, Sérgio, pessoas que colocaram tatuagens na juventude e na adultidade se arrependeram e aí mandaram tirar ou não conseguia tirar, tá? Então, para você que é jovem fazer uma tatuagem, pensa, isso é uma opção de vida, porque você vai carregar isso para frente. Não adianta você fazer isso aos 15 e aos 45 você mudar de ideia, tá? Que seja algo de alma, não uma escolha só mental, que seja algo que seja legal para a sua evolução, seja lá o que for, na linha que você gostar mais. Importante é a ideia inserida em cima disso. Outra coisa, dentro dos estudos espirituais e conscienciais, tem muita gente arrogante, que, olha, você botou isso aí, sabe, isso vai manchar seu corpo de luz. Você botou isso aí, é uma muleta psicofísica. Não interessa, se você estiver sentindo bem com aquilo, coloca. E o que vai mensurar seu valor de consciência não é se você usa um brinco ou não usa, não é se tem uma tatuagem ou não, é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Na fritada dos ovos após a morte, o que vai garantir você é o que você fez, que reflete o que você pensa e o que você sente. No teu campo energético e no corpo espiritual estão registradas as marcas das suas emoções. No seu corpo mental estão registradas as impressões psíquicas dos seus pensamentos. É isso que você é na média, que você levará para o lado de lá, e como semelhante atrai semelhante, um corpo espiritual média Y é atraído com um subplano extrafísico Y igual. Um corpo espiritual média X será atraído para um campo energético média X do lado de lá. Então, o que você é hoje é o que você levará para o lado de lá. E tenho visto também, por questões religiosas, Sérgio, de repente o garoto está lá, 18 anos, fez uma tatuagem. Aí, aos 30 e pouco, 40 e pouco, ele se converteu numa religião, seja lá qual for. Dentro da religião falam para ele tirar aquelas tatuagens. E ele agora, condicionado e reprimido por condicionamento religioso, tenta tirar ou deixa, se não puder tirar, mas passa a falar mal das tatuagens e dos outros que estão tatuando. Não tem coisa pior, por exemplo, do que prostituta arrependida. Porque antes ela estava na noite, aí ela virou religiosa de alguma linha. Note que eu não estou falando que linha, tem várias possibilidades. Aí ela vai e tenta doutrinar as amigas como se as amigas fossem mais infelizes, e ela agora tivesse encontrado a luz. Isso é arrogância. Quer dizer, a pior coisa que tem, uma ex-prostituta condenando as prostitutas, que era o que ela fazia antes.
Muda de área, muda, mas não condena o pessoal que está ali, cada um tem a sua praia, segue a sua e não fica comparando nada com ninguém. Então, um religioso, às vezes, alguém convertido em alguma área, e isso tem até na área espiritual também, ele às vezes, agora eu não mexo mais com isso, e arrogantemente despreza tudo que ele viu antes, não, agora eu não mexo mais com isso, não quero saber, isso aí é do mal, totalmente convertida. Deixa eu citar um exemplo. Eu tinha um amigo, não vou citar o nome dele, eu vou chamar aqui de Zé. Zé. O Zé mamava uma cana, Sérgio, assim, e ele era muito inteligente, mas ele sofria de alcoolismo. Quando ele estava bêbado, ele era chato pra caramba. Agora, quando ele estava sóbrio, ele era inteligentíssimo, era companhia agradável, tinha piadas maravilhosas, estava sempre rindo. Mas quando ele bebia, ficava muito chato. É claro, o fígado dele começou a dar problema. Bom, um belo dia, o Zé se converteu a uma religião, seja lá qual, não vou citar aqui também. E o Zé passou a andar com a Bíblia debaixo do braço e não bebeu mais, o que foi a coisa boa. A religião tirou ele do vício, com certeza, aliviou o fígado dele, sabe? Tirou o vício dele. Só que tem um pequeno problema: o Zé agora não ri mais, o Zé agora não conta mais piada, né? Então o Zé antes bebia, era chato, mas quando estava sóbrio era uma pessoa agradável e interessante. Agora ele não bebe, mas é chato o tempo inteiro. Só fala de religião, quer doutrinar todo mundo e condena todo mundo. Eu não sei o que é pior, Zé. Se é deixar o teu fígado liberado, mas a sua mente presa dentro de uma linha religiosa radical, ou se você bebia e ao mesmo tempo era saudável quando não estava bêbado. Eu gostaria de ver essa parte saudável sua, alegre, mesmo com você dentro da religião. Porque você saiu de um vício, caiu em outro. Um ferrava o seu fígado, o outro ferra a sua mente, que é estar preso numa ideia e condenar todos os outros que estão fora dela. Isso vale para qualquer área. Então, meu amigo Zé, era sóbrio, era bom, bêbado era chato. Ele agora não bebe mais, é religioso. Agora ele é chato o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, e não tem nada de interessante, o cara não ri mais. Sério mesmo? Não ri, não conta piada. E outra, começou a condenar todo mundo que está fora da religião dele e começou a tentar doutrinar todo mundo. Tornou-se o chato, como qualquer doutrinador de qualquer área, é chato pra caramba, porque tenta impingir doutrina no outro. E eu particularmente acho que a liberdade de expressão, eu tenho amigos de todas as áreas, até materialistas, a minha parte da minha família religiosa, eu não dou palpite em nada, nem para minhas filhas eu dou palpite com a parte espiritual. Agora, se alguém me perguntar, eu conto tudo, porque aí é conhecimento, ou aqui num programa específico, para quem gosta desses temas. Eu não estou entrando na área do outro para falar disso, né? E quem entra num programa desse, supostamente está interessado numa temática espiritual. Já está vacinado, né? deveria então, estar vacinado. A gente tem que ter respeito. Pode ter o cara materialista do seu lado, seu familiar, não interessa. O importante é o caráter dele. O outro é da linha tal ou de linha nenhuma, não interessa. O importante é caráter. O que você pensa, o que você sente, o que você faz. E estar radical em alguma coisa limita os nossos horizontes mentais de uma forma terrível, seja no esporte, na política, na religião, em qualquer área. É um limitador quando você fica fanático por alguma coisa ou radical. E o lance é: vive e deixa viver. Claro. Sabe? 7 bilhões de pessoas, Deus nos deu a chance de estarmos aqui evoluindo, e no meio dessa diversidade toda, precisamos encontrar unidade. A unidade é: o todo está em tudo, a mesma causa primária habita em todos. Agora, se o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo. Mas mesmo assim, mesmo assim o todo está em tudo, mesmo que a pessoa não perceba. Então, vamos viver e deixar viver, porque o todo nos permitiu viver da forma que nós queremos e procuramos, e a liberdade de expressão é uma bênção. E cada um de vocês que está assistindo o programa, segue o que quiser, ou não segue coisa nenhuma, põe tatuagem se quiser ou não põe, só evita coisas negativas para a sua evolução. Vai tocando a bola, quer botar um brinco, bota, não quer botar, não bota, quer botar uma roupa colorida, bota, quer botar um terno, bota, ou não quer botar nada, e ficar em casa só de cueca ou de calcinha, faz o que você quiser, mas nada que prejudique sua evolução, nem prejudique o próximo, que é isso que vai, no final das contas, né, Sérgio? É a atitude, é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, que determina. Isso, para mim, não tem nada a ver nem com o tema espiritual, isso para mim é realidade. E essa realidade das tatuagens eu espero ter clareado para vocês. E os profissionais que trabalham com tatuagem são apenas profissionais, prestadores de serviço. Eles não são do diabo, não vão para o umbral, e isso tudo é coisa antiga. Nós estamos em 2017. Alguns são artistas alguns são artistas, exatamente, linha. Tá bom? E Sérgio, se quiser,
coloca uma tatuagem, traz aqui para a gente ver. Isso não tem idade. Veja, eu não colocaria jamais uma tatuagem em mim, porque eu não gosto nem de usar relógio, nem anel, nada, né? Porque energeticamente eu não gosto de nada anexado, nem mesmo um relógio, Sérgio, eu não consigo ficar, sabe? A manga comprida, a roupa, eu não consigo nem usar, às vezes, né? Então eu não coloco por causa de sensibilidade minha, de pele mesmo. Agora, você quer colocar, coloca uma em você, porque é o que você gosta, e não quer colocar, não coloca. O importante é seja feliz do jeito que você quiser e deixe os outros serem felizes do jeito que eles quiserem também. Tá bom? Sérgio, mais alguma coisa para terminar? Perfeito. Então, gente. Uma maravilha, de verdade. Isso aí, Jefferson, obrigado aí por mais uma gravação. Tá bom? E o Jefferson vai botar ali depois o livro destacado para vocês. Um bom livro, dá um apanhado geral sobre experiências de quase morte, tá bom? E outra coisa, a gente já está no fim do programa, e como eu havia prometido, sempre colocar algumas pitadinhas da sabedoria celta. Tem um texto aqui para ler, mas agora a gente já está em cima do laço, né, Jefferson? Vai ficar. Aí o Jefferson está sugerindo o texto para o próximo programa, tá? É um texto de alma celta, muito bonito. É que hoje a gente quis dar ênfase ao livro e a questão das tatuagens, que é um tema popular, e precisa alguém chegar e clarear para evitar os mitos em cima, essas coisas todas. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Obrigado por estar presente com a gente. Somos todos